E aí galera siciliana, tudo bem? Bom, então esse vídeo é para falar então sobre o primeiro autor, né? O primeiro nome que a gente vai ver agora do pré-modernismo, que é o Augusto dos Anjos, tá? Bom, então Augusto dos Anjos é o nome principal, né? No caso da poesia, né, essa do pré-modernismo. Então, no caso desses nomes que nós vamos ver agora dentro do pré-modernismo, é o único poeta, né? Bom, então Augusto dos Anjos. Bom, Augusto dos Anjos, então, como eu já tinha falado no outro vídeo, ele é um caso assim à parte na nossa literatura, né? Eu acho que é difícil uma pessoa que tenha lido um poema do Augusto dos Anjos e que não tenha ficado chocado, né? É muito difícil, né? Realmente assim ele é uma coisa assim que ele te causa uma sensação muito forte. Bom, então Augusto dos Anjos, ele é um escritor que teve uma vida muito curta, morreu aos 30 anos de pneumonia, tá? Então, enfim, ele poderia ter deixado uma obra muito maior, né? Mas, enfim, deixou, na verdade, a única obra dele é a obra intitulada Eu, né? Foi publicada no início do século XX, tá? Mas assim, o que a gente pode falar então de importante sobre o Augusto dos Anjos? Bom, o Augusto dos Anjos, então, ele é, em primeiro lugar, ele é um poeta, como eu disse, ele é muito diferente de tudo que a gente tem, né, na nossa literatura. Ele é difícil até de enquadrar ele, seria difícil enquadrar ele até dentro de qualquer escola literária, dentro de qualquer período, porque ele é muito diferente de tudo o resto, de todo o resto, tá? Então, o Euclides da Cunha é uma marca, né, dele é essa visão, digamos assim, pessimista da vida, né? Então, para o Euclides da Cunha, a nossa vida, né, termina, né, com a morte. A matéria é a essência, digamos, da nossa vida. Tá? Então, não há nada além da matéria, né? Então, nos poemas dele, se vocês notarem, isso é uma coisa muito recorrente, né? Então, essa ideia de que com a morte acabou a tua existência, né? Então, ele fala muito em vermes, né? Ele fala muito que na podridão, né, do corpo, em decomposição, tá? Então isso também é uma característica muito forte na poesia do Augusto dos Anjos, né? Esse apreço pela podridão, né? Pela matéria em decomposição, né? Coisas grotescas, né? Isso é algo muito forte na obra do Augusto dos Anjos, né? Uma coisa que eu digo, quem gosta de uma coisa bem trash, o Augusto dos Anjos é um prato cheio, tá? É um prato cheio. Então, ele tem muita influência também do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, né? Que é conhecido filósofo do pessimismo, tá? Então, isso é uma marca, né? Da sua, né? Digamos assim, da sua poesia, né? O pessimismo, né? Bom, ele tem uma influência então muito grande do simbolismo, tá? Essa ideia da angústia, tá, da vida, né? Que é uma coisa também muito clara no simbolismo, como a gente viu lá com Cruz e Souza, tá? Então essa angústia, essa coisa existencial, né? essa 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 visão de que parece que nada acaba com aquela dor, né, que o ser humano sente, né, aquela coisa imensa, né? Então isso é uma coisa muito presente na obra do Augusto dos Anjos, né?
Então, essa questão existencial, essa dor, essa angústia existencial. Então, isso ele pegou muito do simbolismo. Do parnasianismo, ele pegou a parte formal, né, dos seus poemas. Então, ele segue aquele padrão clássico, né, do soneto. O que é um soneto? Bom, acho que vocês já devem ter, com certeza vocês já devem ter visto isso, mas enfim, nunca é demais a gente pegar então e relembrar. O soneto, então, é uma composição poética, né, que tem as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas estrofes com 3 versos. Por isso que um soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Tá? E é a forma que o Augusto dos Anjos utiliza. Então é uma forma bem clássica, tá? Bem tradicional. Certo? Então veja, nesse sentido, assim, ele é um sujeito mais tradicional. Né? Ele não está inovando. Né? O verso decassílabo, né, de 10 sílabas. Tá? Então nessa parte assim, ele não inovou. Bom, então o que é inovação no Augusto dos Anjos? Bom, basicamente então, essa linguagem, né? Uma linguagem por vezes rebuscada. Nisso lembraria talvez um pouco o parnasianismo, né? Mas a escolha do vocabulário dele, né? Essa busca pelo grotesco, né? Pela podridão, sabe? Por coisas abjetas. Então, isso aí é uma coisa que talvez hoje, né? Se a gente pegasse um autor atual, isso é uma coisa que talvez não chamasse tanta atenção, não seria assim algo tão inovador, mas para a época era, né? Tanto que na época ele não foi bem compreendido na época, né? Realmente na época assim ele causava assim, uma certa estranheza, assim, até uma certa repulsa até, né? nas pessoas que viam, né? Porque enfim, olha só, a gente está falando lá de início do século XX, né? Imagina, olhem só, naquela época não existia assim, uma variedade tão grande de estilos assim, né? Esse tipo de coisa não fazia parte da realidade, né? Então essa linguagem assim que busca assim, pelo grotesco, imagina a carne em decomposição, podridão, sabe? Então isso aí é uma marca muito, muito própria do Augusto dos Anjos. Então nisso aí ele já teria digamos assim, um aspecto mais inovador. Tá? Ele já teria um aspecto mais inovador nesse sentido, tá? Por essa linguagem. Então, a gente pode dizer que ele é um sujeito paradoxal. Tá? Então vejam, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele tem uma visão cósmica das coisas, como no simbolismo, ele tem também um apreço pela ciência, né? Pela ciência, pela novidade, né? Em alguns poemas dele, em alguns poemas do Augusto dos Anjos, então termos assim científicos, né, da área da química, né, são muito recorrentes também. Então vejam, ele é um caso assim muito especial na história da nossa literatura, tá? Então ele é, digamos assim, um autor que dificilmente alguém vai ler e vai passar batido por ele. Ou tu vai gostar, ou tu vai sentir assim uma repulsa muito grande, né? Mas dificilmente alguém lê um poema do Augusto dos Anjos e simplesmente, né, passa, digamos assim, incólume por aquilo ali. Não, aquilo ali causa alguma coisa na pessoa, ou agrada ou desagrada, mas alguma coisa a gente sente quando tem contato com a obra do Augusto dos Anjos. Então tá, pessoal, eu coloquei aí um poema do Augusto dos Anjos então para vocês, né, que é Psicologia de um Vencido. Então leiam que depois a gente vai comentar, certo? Então tá, pessoal, até mais.